Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre o resultado da Ser Educacional. Então, as empresas educacionais tiveram uns anos duros, né, uns anos difíceis, a pandemia impactou bastante, né, teve uma recuperação lenta. A Ser ela tem um perfil um pouco parecido com a da Edux, numa escala bem menor, que eu acho que é a referência no setor, tá? No sentido que, durante a pandemia, os caras aceleraram aquisições, então eles aproveitaram o banho de sangue para reforçar os ativos, o que é interessante, mas claro, vem um risco de aumento de dívida junto, né? Ao mesmo tempo, eles têm um segmento forte de educação e medicina, em especial, que é fora da curva total e dá um retorno legal, a gente já vê o resultado quanto que contempla, né? E na meiuca ali fica o resultado do ensino digital, ou EAD, como queira, né? Que é a grande chave do resultado dessas empresas, pelo menos parece, porque foi o que levou um resultado muito forte da Edux nesse último tri, e o da Ser não veio bom esse trimestre, mas não veio tão forte igual da Edux, não foi tão transformacional. Na pontinha tá o ensino tradicional, né, que eles chamam de híbrido, que já não é 100% presencial. Então você tem presencial, o digital e a medicina, que é um caso à parte. Tá? A medicina é um resultado muito bom, segue crescendo, segue evoluindo, né, puxando bem o resultado da empresa, e a chave é ali o digital, na meiuca. Né? Quanto mais alavancar, crescer, é a chave para essas empresas saírem no resultado mais fraco. E a Ser teve um resultado melhor, a gente já vai ver lá, né? Mas não foi tão bom que igual da Edux. Então aqui a gente vê, ó, né, as receitas seguem indo ok, tá? Em termos de EBITDA, até que os números vão bons também, mas está depreciando muito, tá? Então a empresa está rodando com prejuízo nos últimos resultados, em parte porque tem muita depreciação, mas sim o resultado financeiro pesou, porque olha só, a empresa se endividou para fazer aquelas aquisições que eu falei que eram arriscadas da época da pandemia, mas aos poucos vai desalavancando. Na verdade, o EBITDA vai voltando, né? A dívida líquida está bem parecida. Então, a Ser teve um bom resultado, tá? Não foi aquela maravilha lá, igual o da Edux, foi expressivo, foi um dos melhores resultados do segundo trimestre, tá? Mas quem sabe o da Ser não tá vindo atrasado, né? Tipo, no próximo ciclo de matrículas venha tão forte quanto. Mas, de fato, ele deu uma melhorada, tá? Então, a base de alunos tá evoluindo de uma maneira modesta, principalmente por causa do digital, tá? A gente já chega lá. Então tem um crescimento de receita, tem uma melhora de EBITDA, com melhora de margem. No lucro líquido, né, dá para ver uma melhoria, tá? Que ainda está um pouco impactada pelo resultado financeiro, porque, né, a empresa se endividou, o custo da dívida está nas alturas, mas dá para ver que está melhorando, né? É um sinal positivo, né, pelo visto para o setor educacional como um todo, né? Com diferenças. A Edux voltando mais forte, a Ser média e a Cogna, eu nem olhei esse trimestre, mas chutaria que está mais devagar, né? Então a Ser está vindo com resultados um pouco melhores, que mais, né? No pós-pandemia, reestruturando, ensino digital, ensino híbrido, eles chamam o presencial agora de híbrido, com uma plataforma digital. O caminho da Ser ele é bem interessante, tá? Embora seja uma empresa menor, uma empresa regional, com exposição maior ali no Nordeste, agora tem uns ativos no Norte também, mas o caminho trilhado por ela é muito parecido, desse, do digital, das plataformas de ensino, do foco no premium, né, os cursos de medicina, que eles cresceram bastante também. Então, o caminho é o mesmo, só uma empresa um pouco menor e tudo mais, tá? Tem umas particularidades. Então, em termos de captação de alunos, aquilo que a gente viu, uma evolução ainda modesta, tá? A captação do digital ela é boa, mas a base do digital não está evoluindo bem, tá? Tem muita evasão. Então, essa é a grande diferença. Olha a taxa de evasão do digital. Então, isso aqui que não está legal ainda na Ser, tá? Isso que ela precisa melhorar substancialmente para ter um desempenho parecido com o da Edux, por exemplo, tá? Então, a evasão da híbrida até que está caindo. Aqui é curioso, né? Porque eu falei que a chave é o miolo ali do digital, e o híbrido parece estar indo melhor na Ser do que o digital. É que o digital ele é escalável, galera. Então uma evolução boa no digital joga o resultado da empresa lá para cima, né? E não tá vindo bom por causa disso. A captação tá legal, mas ainda tem muita evasão e a base de alunos do digital, ó, cadê? Tá caindo. Esse é o ponto que precisa para dar uma virada de chave no resultado da Ser, tá? A base de alunos total fica flat.
com um bom resultado de híbrido, por incrível que pareça. Lembrando que o medicina está aqui dentro, né? Provavelmente. Aqui a gente tem uma abertura, tá? Mas aí eles colocam saúde como um todo. Aí tem os outros cursos de saúde, óbvio, não é tudo isso de aluno de medicina. Aqui sim tem os resultados de medicina, né? Você vê que em termos nominais é pouco, é igualzinho na Edux. Em termos nominal, né? 3 mil alunos e tal. Mas vocês vão ver o quanto do EBITDA vem de medicina. Tá? É brutal. Tem uma coisa interessante que eu achei olhando esse resultado da SER, tá? A influência do FIES segue, né? Até cresceu recentemente. Então aqui tem que entender um pouco que ela tem um perfil regional, ela tem um perfil de alunos que vai ser mais exposto ao FIES. E assim, tá evoluindo, mas tá evoluindo nos 10%, né? Isso aqui ficaria um pouco preocupante se chegasse na casa dos 30, 40, 50, né? Como foi a Cogna naqueles anos lá de expansão louca. A SER nunca deixou de ter o FIES, né? De ter quase zerado o FIES. Sempre teve nesse patamar aqui. Então não é nada, né, nem preocupante, nem, né, impulsionando os resultados da empresa, tá? Mas é uma característica interessante. Eles sempre foram expostos ao FIES e vão continuar, mas não parece ser inflado, né, como foi principalmente na Cogna no final dos anos 2010, né? Até 2019, antes da pandemia. Bem que o auge do FIES é um pouco antes, né? Mas enfim, aqui a gente vê a evolução do ticket médio subindo ali, né, na manha, um pouquinho aí em cada linha, belezinha, 7%, legal. Então a gente viu que a base de alunos subiu um pouquinho, o ticket médio subiu um tanto bom, então isso aí vai contribuindo para a receita melhorar, né? Que mais? A receita dos serviços, aqui a gente vê, né, com todas as aberturas, no final das contas, 9% acima. Legal, né? Resultado, evolução da base de alunos e do ticket médio aumentando. E aqui, ó, você já começa a ver o quanto a receita de medicina aparece no gráfico. Número de alunos nem aparece. Receita já aparece um pouco. No EBITDA, bum, né? Dispara. Aqui a evolução da receita, a abertura. Só que o digital deles, né, não é tão grande. É uma característica, né? Talvez o caminho da SER de expansão não passe tanto pelo digital como o da Edux, né? Em termos de custo de serviços prestados, um bom trabalho, está crescendo só 3. Eles fizeram um rearranjo ali de aluguéis e tal, destaque, né? Bem legal. Então, trabalho muito bom da empresa de manter os custos. Aqui vem os custos, tá? Não, que ainda é o custo do serviço prestado, tal, com algum ajuste aí para não recorrente. E o resultado é um lucro bruto muito bom, tá? Evoluindo 14%, ganhando margem, uma margem que é alta, tá? Contando a visão sem depreciação, né? Descontando a depreciação dos imóveis. É um crescimento bom também, com uma margem bem alta nessa margem caixa, mostrando que o negócio é bom, tá? Então aqui tem uma diferença de expectativas, né? Como muitas dessas educacionais tiveram resultados duros e tal, muita gente acha que o negócio de educacional no Brasil não é bom. Isso não é verdade, tá? O negócio é bom sim. Essas empresas precisam ali ajustar, azeitar a operação para a nova realidade que a gente tem no mercado, mas é promissor, é interessante sim, tá? Então, evolução de margem. Aqui é um desafio já maior controlar essas despesas, embora não foi nada demais, né? Cresceu 12%, abaixo do lucro bruto, mas aqui que tem um pouco mais de pressão de salários e tal, a PDD apertou um pouco, né? Atenção para isso aqui, né? Mas ainda assim veio um resultado bom, tá? Evoluindo 12%, tá ok. O ideal seria se alavancasse mais. Como não é do digital que está crescendo a receita, né, acaba que ela não consegue alavancar tanto assim, né? Então os resultados foram ok, né? Nada espetacular. E consequentemente o resultado operacional ajustado, bom, está crescendo, evoluindo 20%, legal, tá? Aqui as principais linhas de custo, atenção para o PDD, tá? Que aumentou trimestre a trimestre. E, enfim, EBITDA, resultado operacional, levando aí depreciação ou não em conta, a gente vê uma evolução aí bem interessante, na casa de uns 20%, quanto tirando aí não recorrentes, tá? Uma evoluçãozinha de margem, de 22 para 23, então foi sim um trimestre melhor para ser, tá mostrando um caminho de recuperação, mas não assim, uau, né? Mudou da água pro vinho, ainda não, tá? E aqui é aquilo que eu tô falando desde o começo do vídeo, tá? Olha o EBITDA, né, de onde vem, cara. Impressionante como o curso de medicina sozinho carrega uma empresa. Tudo bem, não vou dizer que carrega, porque é 40% do EBITDA, mas é muito, galera. Tem 3 mil alunos de medicina, tá? Dá 40% do EBITDA. Isso aqui é assim, um ponto muito, muito, muito fora da curva. E olha só como é que o digital não pesa tanto para ela, né? Vamos ver se isso vai ser um perfil da Ser mesmo ou se com o tempo esse digital decola, tá?
Enfim, indicador por segmento aqui está aberto, né? Dá para a gente ver o quanto ali o EBITDA. Medicina que a gente já viu ali no gráfico representa da empresa. Em novos negócios, o resultado financeiro deu uma pioradinha, questão, né, de custo da dívida, mas não chega a impactar no resultado. Tanto que o lucro líquido a gente vai ver uma evolução chegando lá. Né, mais ou menos em linha ali. É claro que, enfim, dava prejuízo, então não dá para ver esse crescimento percentual, mas, né, um resultado bom evoluindo, tá, do lucro líquido. Não espetacular, não game changer, na minha opinião, pelo menos, mas a empresa está num lucro ajustado. Aqui dá para ver bem, crescendo 30 e poucos por cento, né, voltando a ter uma evolução boa, expandindo a margem. Então, acertar num caminho de recuperação, tá? Claro, não achei tão game changer igual o da Edux, mas, né, um caminho de recuperação, resultados melhores. Vamos acompanhar os próximos, tá? Capex deles não é grande destaque, né? Se a gente quiser dar uma olhada aí em geração de caixa, né? Relativamente tranquilo, tal. Aumentou o Capex recentemente por conta das aquisições, né? E investimentos e tal, numa empresa que hoje é bem maior da que era no pré-pandemia, né? Mas continua ali tranquilo a visão caixa da empresa, tá? O endividamento, né, tá ali um pouco alto porque a empresa fez essas aquisições, mas ela não teve oportunidade ainda de contar com esses números desses resultados, né, para alavancar os resultados, para tipo desalavancar a dívida, né? Então ela não ficou rodando com todas essas aquisições bem para gerar caixa e desalavancar. Mas ela pelo menos, né, se sustentou ali bem ou mal, né? Não deixou a dívida explodir, estava com uma dívida alta, mas nada, né, que comprometa a empresa. Enfim, tem um detalhe, tá? A dívida líquida dela, se você contar contas a pagar, então tem contas a pagar de aquisições ainda que, salvo engano, não aparece aqui, tá? Então, para fazer um ajustinho ainda melhor aí nessa questão da dívida. Então, endividamento bruto de 1 bi, dívida líquida de 700 milhões, tá? Tá? Fluxo de caixa a gente acabou de falar. E é isso, o resultado da SER. Então, assim, né? Foi bom de ver a SER melhorando. Deixa eu voltar aqui pra gente registrar, né? Foi legal ver a SER mostrando resultados um pouco melhores, né? Eu não tenho ainda registro aqui. Vamos colocar. Mas ainda não melhorou para valer, né? Vamos ver se está indo aos poucos, né? Então teve uma melhora em praticamente todos os segmentos de negócio, né? O destaque, né? Contudo, o digital, né, parece não ter o mesmo crescimento que o de outros players. Eu estou falando basicamente da Edux, tá? Que teve um digital muito melhor. Então, consequentemente, o resultado melhorou, mas não foi nenhum absurdo, né? Consequentemente, o resultado operacional e líquido melhorou bem, mas nada, né? Enfim, transformador, né? Transformacional, nem sei se existe essa palavra. Então, o endividamento segue no mesmo patamar pós-aquisições. E com a evolução dos resultados, espera-se uma melhoria, né, na geração de caixa, né? Porque não estava sobrando muito dinheiro, mas os resultados estavam meio fracos, né? Agora, com as coisas melhorando, deve consequentemente sobrar um pouco mais de dinheiro, dá para desalavancar, melhorar o resultado, a empresa melhorar como um todo, né? Então, o resultado da SER neste trimestre mostrou uma melhora importante, porém o ensino digital não alavancou como na Edux. Vou dar nome aos bois, por exemplo, né? Esse movimento pode ainda ocorrer, mas de qualquer forma,
os números da empresa estão bem melhores, né? Os números da empresa estão bem melhores, né? E podem indicar um cenário muito mais favorável para a companhia, né? Basicamente é isso, né? Melhorou. Não foi absurdo, igual, por exemplo, a Edux mostrou. Mas quem sabe tá no caminho. Vamos ver os próximos tris. Às vezes tá um trimestre para trás no lag. E mesmo que ela nunca tenha um digital tão grande, tão forte, tão alavancado, né, operacionalmente falando, dá para ela ir melhorando nessa toada dela, né? Você não precisa comparar com as outras empresas, né? Ela tem aí essas particularidades. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo com o resultado da série educacional. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!